Olá a todos, meu nome é Argentina Manguel e estou aqui para congratular a CIS pelo seu 10º aniversário. Estou aqui igualmente para dizer que este projeto da CIS fez e continua fazendo parte da minha vida e tem me edificado na esfera emocional, espiritual e igualmente financeiramente. Eu espero que Deus continue capacitando aos mentores deste projeto e a toda a equipe da CIS para que mais almas sejam alcançadas neste projeto. Obrigada. Querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildesita, trago uma mensagem muito especial da parte do Senhor. Eu quero que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. À medida que nós vamos partilhar o link, assim que nós vamos alcançar maior número de pessoas. Maior número de pessoas. E quanto mais você alcança maior número de pessoas, maior número de discipulado, você também vai treinar e vai alcançar. Discipulamos e você discipula outros e multiplicamos assim mesmo. Eu sei que essa mensagem é difícil de falar, mas antes de eu falar, eu quero falar dos 10 anos da CIS. Este mês completamos uma década. É verdade. É muito trabalho, é muita coisa que foi acontecendo, assim que é. E deixa de dizer que servir ao Senhor não é algo tão fácil. Imagina servindo ao César. César me refiro ao nosso trabalho. Acordar cedo, se organizar, para ir para o seu emprego. Não é uma tarefa fácil. Agora imagina ter que servir a um Senhor invisível, Criador de todas as coisas, que é tão bom servi-lo. É tão bom. E nós, como se estamos muito felizes por ter alcançado esta década e que venham mais décadas. Mas não estamos para falar sobre isto hoje. Estamos para falar sobre o culto de segunda-feira, 19h30, que nós todos os dias invadimos a vossa casa para trazer uma mensagem especial. E se Deus tocar a sua bênção? E se Deus tocar a sua bênção? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça e proteção. Obrigado por cuidar de nós. Não só hoje, mas é uma década, Senhor. Pregando contra várias adversidades do dia a dia. Mas chegamos, mais outra década virá. Cremos, Senhor, que esta semana também será uma proteção divina. Quebramos todo o altar satânico, Senhor. Toda a mania do inimigo caia por terra. Todo laço passarinheiro caia por terra. Só Tu para cuidar de nós. Alcance outros que estão do lado da tela. E que este link vá para aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. E se Deus tocar a sua bênção? Existem perguntas que a gente faz, às vezes no silêncio. Senhor, preciso de um lar. Senhor, preciso do emprego. Senhor, preciso do ministério. Senhor, preciso de um relacionamento. Nunca falamos essas coisas tão alto. Mas quando Deus, o próprio Deus, decide mexer na sua bênção, eu quero que a gente leia comigo João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O agricultor é o próprio Deus. O agricultor é aquele que cuida do jardim. É aquele que planta a árvore. É aquele que escolhe a árvore. É aquele que poda a árvore. Todo ramo que está em mim, que é o Jesus, não dá fruto. E ele próprio, agricultor, tira. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra
em vós transmitido. Permanecei em mim, Jesus. E eu permanecei em vós, Jesus. Nenhum ramo pode produzir fruto por si só mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira e vós sois ramos. Aquele que permanece em mim, que é o Jesus, e ele nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar alguma obra. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados e queimados. Se permanecerem em mim, em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vós será concedido. O que glorifica o meu Pai é deis frutos em abundância e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Todo ramo que dá fruto, esse deve ser podado. Todo ramo que dá fruto deve ser podado. E um agricultor poda o ramo para que a pessoa dê mais frutos. Para que a pessoa dê mais frutos. João aqui, nas próprias palavras do próprio Jesus, discípulo, ele faz um reflexo daquilo que devia ser o comportamento do povo de Jerusalém. Eles deviam permanecer em Deus, mas não conseguiram. Eles oscilavam. Às vezes estavam com Deus, às vezes não estavam com Deus, estavam bem com Deus, às vezes não estavam bem com Deus. Mas quem permaneceu até completar a sua missão foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que cumpriu com a missão que o povo de Israel devia ter feito. Às vezes, quando Deus poda o ramo, não é punição, é cuidado, é amor. Mas às vezes o ramo nem sabe porque está a ser podado. E se Deus decidir tocar na sua bênção, você está a prosperar, está a multiplicar financeiramente, a sua empresa está a crescer financeiramente, tua família está a crescer financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Está tudo a crescer, está tudo bom, está tudo tão bom, bom. Está tudo tão bom. E Deus vem e decide, eu quero te podar. Eu quero te podar. O problema é a tesoura. O problema é a tesoura. Nós achamos que a tesoura é punição de Deus, mas é um cuidado de Deus. Deus poda aqueles que Ele ama. E a quem vai podar? Aqueles que estão a dar frutos. Aqueles que estão a dar frutos. Porque quem não dá frutos, Ele vai tirar, vai secar e vai queimar. Abra comigo logo rapidamente em Isaías 55. Afinal, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Não são. A forma como eu penso não é igual da forma como Deus pensa. Deus pensa de forma diferente do que você pensa. Isaías, o profeta Isaías já diz aqui mesmo. E os meus caminhos não são como os nossos caminhos. Os seus caminhos de Deus não são como? Afirma Jesus. A Deus. Assim como os céus são altos do que a terra, também os meus caminhos são altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos também são altos, mais altos que os vossos pensamentos. Ninguém conhece os pensamentos e os caminhos de Deus. Por isso que Ele sabe o que está a fazer quando te poda. Ele sabe o que está a fazer quando te poda. José do Egito, ele não sabia que um dia seria governador. Mas ele teve que passar por alguns processos da vida e nele mesmo imaginou um dia passar para ser governador.
do Egito. Davi, ele não sabia, nem imaginava que um dia ele seria rei de Israel. E mesmo assim, ele passou pelo deserto. Mas viu o final dele? Viu o final dele? Só Deus sabe o que está a podar. E quando ele pega a tesoura, você pensa que é punição. Não é punição. Vamos abrir rapidamente em Romanos 8. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que amam, dos que foram chamados conforme a sua vontade. Perda ou ganho, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Perda ou ganho é cooperação para quem ama a Deus. Tudo coopera. Deus vai usar aquilo que lhe feriu. Deus vai usar aquilo que lhe feriu para Ele glorificar o nome. Deus vai usar o lugar que você foi machucado, o mesmo lugar, para Ele te ensinar. A mesma planta, a mesma pessoa, onde a tesoura passou, Deus vai usar desse mesmo ambiente para multiplicar, para glorificar o seu nome. Então Deus não vai te tirar do lugar, Ele vai te ensinar no lugar. Quem pega a tesoura não é o diabo, é Deus. E o perigo, se Deus não podar, para você que está a prosperar, está a crescer, é que você pode não conseguir segurar os ramos. Você pode não conseguir aguentar aquela pressão. Então Ele precisa podar para que você continue a multiplicar. A tesoura não é sinal de punição, é sinal de amor. E quando Ele te poda, é para que você continue a multiplicar. E quem faz isso é o agricultor. Quem é o agricultor? É o próprio Jesus, é o próprio Deus. Se você entender que Deus é quem vai te sustentar e cuidar de si. Entenda isso de uma vez por todas. E quanto mais você ser sustentado por Deus, mais você entra na dependência dele. Você pode amar teu trabalho, ser pastor, ser ministro da palavra, ou ter um ministério, não sei o quê, mas dependa 100% de Deus. Só Deus vai olhar e assegurar e ter certeza que você está a crescer e multiplicar da forma certa, para permanecendo nele, cumprindo os mandamentos dele, a palavra dele. Veja só, quem Deus teve que usar como um exemplo, Abraão. Abraão, ele teve que passar pela tesoura. Em Gênesis 22, 2, a Bíblia conta que o próprio Deus pede a Abraão, seu filho mais amado, Isaac. Deus toca na bênção que ele mais esperava, Deus toca. Houve um momento em que Abraão e a esposa tiveram que planear alguma coisa com a escrava, Agar, tiveram filhos sim, mas não era aquilo que Deus tinha preparado. O que eu percebo hoje em dia é que nós temos que construir um poder de paciência. Deus, quando promete, nós não conseguimos esperar. Ai, quantas coisas que eu não consegui esperar. Quantas coisas que eu não consegui esperar. Mas Deus sempre faz e cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa. E Deus pede Isaac. Ele pede Isaac. Abraão, dê-me seu filho Isaac. E se Deus decidir tocar a tua bênção? Abraão, por ser um homem da fé, não desobedeceu a Deus. Ele foi e cumpriu. Levou seu filho, caminhar até o monte. E o filho perguntando, pai, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Porque eu não vejo. Mas era Deus tocando na bênção. E eu não sei para uma mãe
o que é entregar o seu filho. Depois de tanto sacrifício, um sacrifício de espera, paciência, sendo zombada por não ser mãe, muita coisa feia que você foi falada. Mulheres entendem muito bem disso. E Deus dá a bênção. Uau, alegria. Não substitua o lugar da bênção com quem abençoa. Dependa de Deus. Já para sacrificar o filho, Isaac já com uma faca ali para matar o filho, e o anjo aparece. Não. Na verdade, Deus só queria o coração de Abraão e não o seu filho. Porque em algum momento ele se apegou na bênção e esqueceu de quem o abençoou. Ei, não te apegue nas bênçãos, te apegue naquele que abençoa. Por isso que ele diz: eu sou a videira e vós sois ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Permaneçam em mim, que darão mais frutos. Eu desejo paz e prosperidade. Me vejo no próximo culto, se assim Deus quiser. Tchau!